Som. Boa tarde, irmãos. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui presentes nessa tarde. Esperamos do Senhor que próximo fim de semana, se assim com a graça de Deus for nos concedido esse privilégio de iniciarmos a semana seguinte adorando ao Senhor no seu santo dia. Hoje nós estudaremos sobre a igreja e a sua unidade, continuando nossos estudos com base no livro do Dr. Joy Bick, Lutando contra Satanás, conhecendo suas estratégias, fraquezas e derrota. Mas primeiro vamos ao Senhor em oração, louvando a Ele por este privilégio que temos de estarmos juntos, podendo tanto estudar a sua palavra como também temos um tempo de oração. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor de maneira maravilhosa nos concedeu esta rica oportunidade de, como teu povo, estarmos reunidos aqui neste lugar. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Santo Espírito, obrigado, Senhor, porque nós temos o desejo de te servir, nós temos o desejo de te honrar, nós temos o desejo de viver para a tua glória. E todas essas coisas são conferidas a nós, porque o Senhor abriu os nossos olhos para vê-lo como maravilhoso, o Senhor abriu nossos olhos para vê-lo como glorioso. Louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Nós te pedimos, bendito Senhor, que o estudo que nós faremos nesta tarde possa trazer luz aos nossos olhos e compreendermos a unidade que há no teu povo e o quanto essa unidade é atacada. Ajuda-nos, Senhor, portanto, a lutarmos por esta unidade, a aprendermos do Senhor e, consequentemente, sermos apologetas, sermos defensores desta unidade. Pedimos essas bênçãos, reconhecendo que a graça só vem do Senhor, que o poder só vem do Senhor, que não está em nós o poder de mantermos a igreja unida, mas o Senhor nos conferiu o privilégio de lutarmos por ela. Abençoe-nos durante esse tempo e que possamos praticar a verdade daquilo que aprendermos nessa tarde. No nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, certamente o tema a igreja e sua unidade é um tema importantíssimo diante de muitas confusões que presenciamos no meio da igreja nos nossos últimos dias. Esse é um tema que traz luz ao nosso entendimento. No início desse assunto, o autor, Dr. Joy Bick, ele vai narrar uma situação vivida por uma irmã, membro da igreja na qual ele é pastor. E ela estava num voo e vê uma pessoa orando do lado dela. E após essa pessoa terminar de orar, ela inicia uma conversa, certa de que aquela pessoa era cristã. Porém, a resposta que ela recebeu a deixou aterrorizada. Sim, aquela pessoa estava orando, mas não era Deus, era Satanás. E qual era a sua prece? De que ele tivesse êxito
em interromper a relação de no mínimo 30 pastores com suas igrejas. Se essa fosse a sua experiência, irmão, de sentar-se ao lado de alguém orando, pedindo a Satanás para que interrompesse a relação de 30 pastores com a sua igreja, como você reagiria? Como você ouviria isso? Como você receberia isso? A irmã disse que essa pessoa, enquanto orava, ela estava tão segura de sua prece, que seria respondida, orava fervorosamente, mais do que quando ela mesma orava ao verdadeiro e único Deus digno de toda adoração. Não há dúvida de que todos nós ficaríamos estupefatos, assustados diante de tal situação. A igreja e sua unidade é fundamental para nossa compreensão do que é ser igreja. O que podemos aprender deste tema? Dessa última parte do capítulo, sobre como a igreja deve lutar contra Satanás, o Dr. Joy Bick, exatamente aqui nesse ponto, ele aponta 10 lições as quais devemos aprender sobre a unidade da igreja. Nós não abordaremos as 10 hoje, nós abordaremos apenas 4, e assim Deus nos permita, na quarta-feira nós abordaremos as próximas 6 lições que nós aprendemos desse tema específico. A primeira delas é sobre que a divisão da igreja é alvo de Satanás. A divisão da igreja é alvo de Satanás. Com toda certeza, a divisão é o desejo dele de fragmentar, de criar rupturas em relacionamentos, em ideias, em afetos, de todas as formas, fragmentar, criar barreiras, muros entre as pessoas, para que elas não possam ter um único alvo, um único objetivo, um único desejo, que é honrar ao Senhor. Primeiramente, observemos que Satanás promoveu a divisão na relação entre Deus e homem. Quando nós voltamos os nossos olhos para o Jardim do Éden, nós vemos lá ele lançando uma proposta para Adão e Eva, onde eles vislumbram com grande desejo. A gente observa que após a abordagem de Satanás a Eva, os olhos dela se abrem e ela passa a contemplar o fruto proibido como algo desejável. E assim, nessa luta de maneira sagaz para fazer isso, ele leva as suas consequências últimas entre os membros da igreja. Nós vemos o primeiro assassinato da história, Caim matando Abel. Hoje nós temos, não dentro da igreja, o assassinato físico, mas temos o assassinato de reputação. Nós temos o ódio no coração, porque eu não dou bem com o irmão, então aqui dentro eu já assassinei. E aí a gente vai percebendo a sutileza, a sagacidade de Satanás em fazer com que a igreja seja destruída, implodida, por conta da maldita divisão. O homem corrompido e envaidecido por si mesmo, ele não é capaz de enxergar seus próprios erros. Por isso dificulta a reconciliação. Por isso não é fácil abaixar a guarda, porque sempre eu que estou com a razão, sempre é a minha opinião, é a minha ideia, é o meu jeito de fazer, é assim que é o certo. Nunca é propenso ao diálogo, propenso a aceitar uma opinião contrária.
ele não se importa com o seu próximo. O grande compromisso daqueles que amam a divisão é o grande compromisso é trazer o maior benefício e conforto para si mesmo. Infelizmente, esse não é um problema fora dos portões da igreja. Quem dera estivéssemos apenas tratando de um pecado que é costumaz e jaz nesse mundo do maligno. Infelizmente, nós vemos ele dentro da igreja. Satanás tem conseguido ardilosamente inserir ideias e impor atitudes para que a igreja de Cristo fique desnorteada e ela não consiga perceber que, dando voz a Satanás, ela estará fazendo um desfavor ao Evangelho, em vez de trazer uma maneira de fazer com que as pessoas vejam Cristo. Elas promovem o escândalo. Não poderia ser diferente da natureza de Satanás corromper, por isso que o alvo dele é a divisão. E diante disso, nós não devemos ficar inertes. Já que sabemos que Satanás ele tem a intenção de dividir a igreja, o que nós devemos fazer? Não podemos fazer nada? Ficarmos na nossa? Devemos lutar com todas as nossas forças para que a igreja de Cristo não seja dividida desnecessariamente. Devemos lutar em oração? Sim, mas devemos também lutar para que os desentendimentos tragam grandes prejuízos. Devemos lutar contra os desentendimentos, porque esses desentendimentos trazem grandes prejuízos na vida do povo de Deus. Em primeiro lugar, nós vimos que esse é o alvo de Satanás, a divisão da igreja. Em segundo lugar, os documentos de fé da igreja, os documentos históricos tratam dessa unidade e do quanto ela é importante. Eu quero aqui citar apenas dois. O primeiro deles, o Credo de Niceno. O Credo de Niceno foi produzido em 325 depois de Cristo pelo Concílio de Nicéia, que tinha como alvo tratar sobre a Trindade. E nesse credo vemos a afirmação de que devemos crer numa igreja una, ensinando-nos assim que ela é fundamentada sobre a mesma rocha. Ela não é fundamentada sobre vários Cristos, mas apenas sobre um único Cristo, um único Messias, um único Senhor, a qual ela deve estar submissa. O segundo documento de fé, e aqui é o nosso documento de fé, a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 25, na sua primeira seção, diz: a Igreja Católica ou Universal, que é invisível, consta do número total de eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. A igreja é o corpo de Cristo. Isso a torna completa. Isso a torna inseparável dele. Não há Cristo sem a igreja e não há igreja sem Cristo. Essa verdade nos leva ao próximo ponto. Primeiro, nós vimos que Satanás é a intenção de Satanás dividir a igreja. Os documentos de fé da história, os documentos históricos da igreja defendem este ponto. Em terceiro, a unidade de igreja tem seu fundamento na unidade dela com Cristo. Eu tenho a minha união com o meu irmão com base nesse fundamento da minha união com Cristo. Um teólogo puritano do século XVII, William Brackell, ele diz o seguinte: a igreja e Cristo são propriedades um do outro. Sua união está afirmada pelo dom de Cristo à igreja. A compra e vitória de Cristo
pela igreja, a habitação do Espírito de Cristo na igreja e a entrega da igreja pela fé e amor a Cristo. O relacionamento de Cristo com a igreja é ímpar e não há comparação com qualquer relacionamento experimentado por nós. Nós iremos dar uma olhada agora em alguns textos, em 3 textos especificamente das Escrituras Sagradas, que apontam para esse relacionamento que a igreja tem com Cristo. Primeiro, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 7. Colossenses, capítulo 2, versículo 7. O apóstolo Paulo nos diz assim: nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. O apóstolo Paulo aqui ensina enfaticamente como nós estamos em Cristo. Assim como a árvore está apegada ao solo pelas suas raízes, nós estamos apegados a Cristo, estamos enraizados. Da onde vem a nutrição do solo, da onde vem a nutrição da árvore, do solo, assim a nossa nutrição também vem de quem? Justamente de Cristo. Não há como separarmos. Separe a árvore do solo e ela morrerá. Separe a igreja de Cristo e esse será o seu fim. Por isso o apóstolo diz que nós estamos radicados, enraizados em Cristo, estamos colocados em Cristo. É dele que nós recebemos todos os nutrientes necessários para o nosso crescimento espiritual. É o que nos faz termos fé e gratidão pelo que Ele faz pelas nossas vidas. O segundo texto que nós também olhamos e observamos essa unidade fundamental na pessoa de Cristo com a sua igreja e como base para que nós também vivamos em união, está na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo de número 14. Romanos, capítulo 13, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nós somos chamados a nos revestirmos de Cristo, a vivermos segundo a vida de Cristo, a seguirmos o padrão de Cristo, se deleitar nessa unidade como uma proteção contra o pecado. Éramos anteriormente revestidos em Adão. A natureza adâmica governava o nosso coração e nos direcionava para longe da vontade de Deus. Agora, revestidos de Cristo, temos um novo desejo, uma nova vontade, um novo alvo de vida. Revestido em Cristo Jesus, para vivermos na luta contra o pecado. Isso é um encorajamento maravilhoso,
Nós podemos lutar contra hábitos pecaminosos nos revestindo de Cristo. Assim como um soldado, para ir ao campo de batalha, necessita de uma armadura para proteger-se contra as armas do inimigo. Nós precisamos nos revestir de Cristo. E ao revestirmos-nos de Cristo, nós estamos com intimidade, entrando em intimidade com Ele, vivendo em intimidade com Ele. O terceiro texto que olharemos está em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Nesses estudos nós estaremos olhando bastante as Escrituras, então os irmãos lembrarão daqueles quiz, de encontrar textos sagrados. Isso é bom para nós. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que mais poderia trazer alegria para a igreja? Qual é a nossa verdadeira motivação? Você poderia me perguntar, pastor, qual é o seu desejo para a nossa igreja? Eu poderia lhe responder que desejo que a nossa igreja cresça e possa ser um local onde reúna pecadores redimidos em adoração. Mas no profundo do meu coração, eu poderia estar querendo uma igreja grande para ostentar diante de colegas do ministério e dizer-lhe como a minha igreja é frutífera, ou até mesmo desejar que a igreja cresça, pois aumentando o número de fiéis, também aumentariam as contribuições, e isso aliviaria as necessidades do pastor. Isso faria com que a igreja vivesse tranquilamente e pudesse realizar muitas coisas. Mas esse é o alvo errado. Quando o apóstolo Paulo diz, viver para mim é Cristo, suplanta qualquer alvo secundário, que não importa se temos 50, se temos 5, se temos 1000, o alvo de todos deve ser o único, Cristo. O mais importante é Cristo. Na primeira atitude da minha resposta, o pecado é o louvor dos homens. No segundo, é a falta de confiança na providência de Deus. E quanto à sua vida, querido irmão, o quanto Cristo é importante para você? Para o que você vive? Você vive para a sua profissão? Ela é a realização da sua vida, sem ela você não alcançaria a providência de Deus? Quem mais é importante? Deus ou o seu trabalho? Deus que lhe dá saúde e capacidade, ou é isso que vem de você? Talvez você tenha como mais importante na sua vida o receber louvor dos homens. Tudo que você faz, você deseja que alguém o elogie, você fica insatisfeito quando este alvo não é alcançado. Não importa o que seja, o que você deseja mais do que tudo, se não for Cristo, é um ídolo, e você deve abandoná-lo imediatamente. Você é chamado para lutar contra o seu coração, que busca alguma coisa que não seja Cristo. Não há alegria maior. A igreja vive apenas para o seu Senhor, e ela está completamente enraizada e revestida nele, porque tudo para ela é Cristo.
Isso mostra a unidade da igreja, mostra que ela está unida a Ele. Não pode haver satisfação fora de Cristo. Não pode haver regozijo fora de Cristo. E aí nós partimos agora para o último ponto que nós estamos para tratar nessa, agora já noite, praticamente noite, né? Já está entardecendo, sobre as ilustrações que as Escrituras dão sobre a igreja, e nós olharemos para algumas delas, e olharemos para os textos bíblicos que falam sobre elas. A igreja é sal da terra, a igreja é o santo templo, a igreja é a nova criação, a igreja é composta de servos santificados, a igreja reúne os filhos de Deus. Olharemos para cada uma dessas, para que possamos entender como é importante lembrarmos da unidade do corpo de Cristo nestes aspectos tão essenciais do que é ser igreja. Em primeiro lugar, Mateus capítulo 5, todos esses que eu citei, temos uns versículos para tratarmos. Mateus capítulo 5, versículo 13. Quando o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. É muito bom, para quem aprecia um alimento com um bom tempero, você, no momento que você dá aquela garfada, leva a sua boca e você sente prazer em se alimentar. Mas imagina quando você pega na comida e vê um bolo de sal na sua boca, ou para quem gosta de um pouco de pelo menos um pouco de sal, não vem nada de sal, para quem tem saúde também, né? Não estou falando dos hipertensos aqui. Para quem não gosta de nada de sal, aí vem um bolo de sal, ou para quem gosta de sal não vem nada, você vai sentir a falta e a necessidade. Mas a igreja também é chamada a, não apenas dar sabor, mas a preservar o bem neste mundo. É para isso que o Senhor, a igreja recebe do Senhor este privilégio de preservar o bem e restringir o mal no mundo. É para isso que nós somos sal, preservar o bem e restringir o mal no mundo. Nós não vamos fazer isso isoladamente, nós não vamos fazer isso somente eu e você. Faz do seu jeito, vive a sua vida que eu vivo a minha. O cristianismo não é assim. O cristianismo é um entrosamento e uma intimidade contínua, cada um com o outro. Eu não vivo longe de você, você não pode viver longe de mim. Nós vivemos um junto aos outros e nós nos ajudamos mutuamente. Não podemos viver isoladamente. Nós não somos pequenas ilhas que formamos um belo e bonito arquipélago. Não, nós somos um grande, belo e imponente continente, todos juntos, todos unidos, ligados um ao outro. Neste mundo vil que nós vivemos, você é chamado para preservar o bem e restringir o mal com a sua vida, e não há como fazer isso fora da igreja. É aqui que nós somos mutuamente exortados, é aqui que nós somos mutuamente encorajados, onde quando você me vê triste, você me encoraja, quando eu te vejo triste, eu te encorajo, e nós vamos nos exortando e crescendo rumo cada vez mais a nos parecermos com o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. O segundo exemplo que nós vemos
tão importante quanto o primeiro, é a igreja como santo templo. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, nós vemos o apóstolo Paulo falar sobre este aspecto tão importante que é ser morada do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não somos dono do nosso próprio corpo. Somos mordomos deste presente que o Senhor nos concedeu. Este corpo agora, tratar com mordomia não é fácil. Este corpo agora sente dores. Este corpo agora sente